negócios nos Estados Unidos. Walter, aí a gente já vê, de fato, a aposta aí dobrando, né, em relação ao governo norte-americano, uma possível sanção, aplicação da Lei Magnitsky contra a esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Barsi. Como é que você avalia essa possibilidade? De que forma ela pode agravar uma crise que já é muito intensa, muito forte entre os dois países? Primeiro, é muito esquisito, né? Você ver um governo tão poderoso quanto, enfim, um governo estrangeiro, poderoso não, mas um governo estrangeiro, fazendo esse tipo de jogo, né? Ah, fez isso que foi contra um aliado meu aí, então eu vou fazer isso contra a sua esposa. Isso aí, os critérios estão absolutamente desvirtuados, né? E eu não sei até que ponto, estendendo um pouco as medidas, como você disse, dá até a ampliação eventual de uma lista de produtos, por exemplo, sobretaxados. Eu não sei até que ponto o presidente Trump está disposto a sacrificar a economia americana, porque essas medidas que ele toma, que ele adota, elas têm impacto na economia do país, encarece os produtos para o consumidor americano, não é para o consumidor brasileiro. Afeta o Brasil na medida em que as empresas ficam sem condições de vender a um mercado importante, que é o mercado americano. Mas, no final das contas, o que eles conseguirem exportar para os Estados Unidos, a conta vai ser debitada nas costas do consumidor, que ele é que vai pagar o preço final do produto e vai pagar certamente com essa sobretaxação incluída. Então, não sei até que ponto já fez um sacrifício grande, inclusive há uma pressão muito grande para rever, por exemplo, a questão do café, porque o governo, nesse momento, o governo Trump enfrenta um problema de inflação. Ele, semana passada, por exemplo, demitiu a responsável por fazer a coleta dos dados, porque ficou insatisfeito com o dado que dava de inflação. A inflação está pressionando de alguma forma o governo. Então, assim, eu não sei se ele vai estender. Agora, o simples fato de ele estar analisando a possibilidade de estender em função de uma decisão que o ministro, é uma tentativa quase que absurda de um país interferir nas decisões que são internas dessa questão. Por mais que eventualmente as decisões do ministro Alexandre de Moraes sejam passíveis de críticas, elas são, em alguns aspectos, isso é um problema da sociedade brasileira resolver, não um governo estrangeiro, um governo de outro país, adotar medidas nesses níveis, né, para afetar pessoas ligadas ao ministro, para afetar a economia como um todo, para atender a um capricho, né, que chamaria capricho, do presidente Donald Trump. Está muito esquisito tudo isso, né? Então, mas eu acho que dessa vez serão medidas, talvez, fiquem restritas mesmo a familiares do ministro, que está claro que a questão, quer dizer, o presidente Trump não vai se submeter ao risco de impactar mais ainda a economia dele, porque para atender o desejo de um aliado seu do Brasil. Então, mas assim, é tudo muito esquisito, é muito esquisito que essa discussão esteja se dando nesse nível, porque não faz o menor sentido. As ações do governo dos Estados Unidos em relação ao Brasil, relacionadas ao caso específico e a pressão sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, foge completamente ao, ao que a gente pode chamar de raciocínio lógico, assim, do que seria normal dentro da relação do país, mas faz parte da realidade que a gente vai ter que lidar com ela e vai ver como é que, a parte do governo brasileiro, principalmente, como é que reduz esses impactos todos, porque lembramos que a partir de hoje começa a vigência das tais tarifas, né, do tarifaço, como não houve nenhum tipo de recurso nas últimas horas ou dias, em tese, o que acontecer a partir de hoje já tá impactado por isso. Agora é tudo muito esquisito. É esquisito até a discussão em torno do assunto já começa gerando algum tipo de esquisitice. Quando você vê a coisa em perspectiva, e lembra como é que funcionavam as relações entre países até um pouco tempo atrás, eram no nível muito mais respeitoso, sem esse nível de interferência absurdo que a gente está observando nesse caso, por exemplo. É isso, Walter.